No final do dia, eu comecei a ficar perturbado, porque eu conversava com o cara ia me narrando um crime grave desse, um crime bárbaro desse, que mexe com todo mundo, que mexe com o emocional de todo mundo. E aí você pensa que isso existe em vários locais do país, cara. Eu fiquei uns 2, 3 dias ali meio tentando digerir aquilo. Cara, não conseguia conversar com o cara, pô, de raiva. Voltei desse local com minha cabeça completamente diferente. Foi um choque muito grande. Quando eu fui lotado lá no Amapá, né? E eu fiquei responsável por uma região do interior. Lá tem uma comunidade que chama Bailique. É um arquipélago, cara, de pequenas ilhas, pequenas comunidades ribeirinhas ali que ficam a cerca ali de 12 horas, salvo engano, de barco de Macapá. Totalmente isolado. Não sei como tá hoje, mas deve estar a mesma coisa. Eu tive lá em 2011, eu acho. 2011 a gente fazia uma missão pra lá. Não tinha nem polícia na época, não tinha poder judiciário, não tinha nada. Tinha umas missões itinerantes. Cada 6 meses juntava ali uma equipe da Polícia Civil, do MP e do Judiciário e ia pra lá pra dar uma... Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Mutirão, sabe? E eu tive essa experiência de passar assim que eu entrei na polícia, cara. Eu devia estar com 4 meses de polícia. Pô, moleque, 26 anos, estudei com direito assim... latejando na cabeça, vou fazer justiça. Cheio de vontade de botar em prática. Cheio de vontade de prender gente. Vai ser top pra caramba. Aí me bota nessa missão e eu vou lá pro Bailique. Meu irmão, cheguei lá na unidade, me passaram um monte de inquérito assim, de BO. Quase tudo de estupro de vulnerável, cara. E aí, eu falei, cara, que estranho, né? Fui olhando. Assim, os BOs eram de naturezas diversas, mas quase todos eles narravam estupro de vulnerável. Só que não se falava em estupro vulnerável nas ocorrências, cara. Assim, narravam os fatos, transcreviam ali situações de vulnerável, mas não era esse a capitulação ali do fato. Mas beleza, peguei aquelas ocorrências, a gente vai pra lá, ouve as pessoas e tenta ali formalizar o procedimento para mandar pra justiça. Cara, chegamos lá e juntou, o pessoal, os investigadores foram fazer as intimações e tal, e começamos a ouvir. Cara, e aí tudo que eu lia só me chamava a atenção as práticas ali envolvendo relação de homens mais velhos com crianças, cara. E aí eu comecei a ler aquilo e fui ficando perturbado. E comecei a fazer as oitivas. Aí eu vi o cara, perguntava o que foi e tal. O caso era de, sei lá, de Maria da Penha lá. Mas aí tinha lá que ele tinha relação, a mulher brigou porque ele tinha relação com a filha, com a sobrinha de... Isso. Aí eu perguntava, cara, mas isso aqui e tal. O cara falou, não, mas isso aí acontecia assim, mas não foi por isso que a gente brigou, não. Mas peraí, calma, vamos lá. Tô perguntando da briga agora, não. Eu tô querendo saber disso aqui. E aí o cara, não, acontecia, mas não teve nada não, isso aí foi tranquilo e tal. Meu irmão, e era... Numa normalidade. Todos os casos iguais, Glauber. E aí, no final do dia, cara, eu lembro que eu fiz umas 6, 7 oitivas assim. No final do dia, eu comecei a ficar perturbado, porque eu conversava com o cara ia me narrando, e são pessoas, é uma região muito isolada. Então as pessoas ali não tiveram estudo, né? Não tiveram muito acesso à educação, e as pessoas têm até uma certa dificuldade de formar, de concluir seu raciocínio. Então às vezes eu contava as coisas, eu ficava perguntando reiteradas vezes, para ver se o cara não estava entendendo o que eu estava falando. E as pessoas não demonstravam nenhum tipo de reação, de espanto, de emoção, de nervosismo, nada. Contava aquilo como se eu falasse, não, eu peguei essa garrafa, coloquei do lado, ele falava que passou a noite com a menina. E isso aí... um policial, um delegado de polícia, ele contando normal. Exatamente, cara. E aí eu falei, cara, eu tinha que achar que estava sendo filmado, que era cena de filme e tal. Pô, você imagina, você sai da cadeira do concurso com direito... crime grave desse, um crime bárbaro desse, que mexe com todo mundo, que mexe com o emocional de todo mundo. Eu não tinha filho ainda. Se eu tivesse filho nessa época, ia ser bem pior. E aí, cara, eu ia ficando com raiva, falei, cara, não tô acreditando. Aí eu chamava os polícias, cara, não, doutor, é assim mesmo. Tá? Aí eu fui entender, cara, que o estupro de vulnerável ali naquela comunidade é algo cultural, cara. Cultural. O cara tinha relação com a filha dele, de 5 anos, porque tiveram com ele também, tiveram com a irmã dele. É assim, de geração em geração. E aí você pensa que isso existe em vários locais do país, cara. Eu fiquei uns 2, 3 dias ali meio tentando digerir aquilo. O que eu tive que fazer ali? Ouvi tudo e tal, indiciei os caras ali tudo por estupro de vulnerável e mandei pra justiça. Mas aí depois eu fui entender que aquilo ali é cultural, cara. Era cultural. O cara não conseguia ter a dimensão
do que ele tá fazendo. Então aquilo que pra mim era o maior absurdo do mundo, que eu tinha ali uma dificuldade de aceitar, de digerir, cara, não conseguia conversar com o cara, pô, de raiva. O cara contando que tava lá relatando que tinha que pegar a menininha, chamar pra ouvir com a mãe lá, a menina contando que o cara dormia com ela, que passava e tal, que tinha relação. E assim, natural, e voltava junto pra casa, todo mundo. Mas cara. isso, esse natural não só pra ele, né? Pelo que eu tô entendendo. Na Pra comunidade, mãe das crianças, pros vizinhos, pra todo mundo. As pessoas parecem que não têm a dimensão do que aquilo, do impacto daquilo na vida das crianças. Então aquilo ali foi uma experiência que me chocou muito no início, sabe? Muito. Eu voltei tanto quanto perturbado ali daquela região. E aí é aquela coisa que a gente brinca de o cara que passa muito novo pra juiz, alguma coisa, e vai ter que decidir a vida das pessoas sem ter experiência, né? Eu vivi ali, cara, é um negócio que eu podia ler livros e livros e livros que eu nunca ia ter a dimensão. Foi só vendo a pessoa, vendo a reação dos caras, vendo a reação das mães, das crianças ali. É uma situação muito triste. Recentemente teve uma situação, um escândalo aí lá do Pará, lá. Ilha de Marajó. Ilha de Marajó. E foi algo semelhante, né? Revelaram ali algo desse tipo ali. E é algo que me assustou muito na época, cara. Uma realidade muito... O norte é uma realidade muito diferente do resto do Brasil. Mas esses locais isolados ali, que eu conheci alguns, mas existem muitas outras realidades que vão ter coisas semelhantes, ou às vezes até piores, que chocam muito a gente. Principalmente quem veio do Sudeste, não está muito acostumado com... Porque você vai aumentando as diferenças culturais, né? Sudeste é rural, Nordeste, região Norte, cara, é um outro mundo. E aí eu voltei desse local, ficou lá uns 10 dias, eu voltei desse local com minha cabeça completamente diferente. Foi um choque muito grande, demorei um bom tempo para me acostumar com aquilo. Então, cara, pelo que eu entendi, lá não tem estrutura do Estado, não tem estrutura de polícia, não deve ter fórum, não tem nada. Não tem nada. Vocês vão pra lá, escutar a reclamação da população. Isso. Aí a mulher discutiu com o cara e ela foi lá reclamar com a polícia que o cara de repente meteu a mão nela, uma violência doméstica. E aí, que já é grave. Sim. Aí você vai escutar, você vê que tem algo mais grave ainda. Mas pra aquela mulher, não é um fato pra ela narrar pra você. Eles tava na narrativa e eles nem consideravam aquilo como um crime. Era tipo um fato secundário do dia a dia, e sabe? Assim, e tu vê, cara, que é um Brasil dentro do Brasil. É um outro Brasil, né, cara? Exatamente. É outra lei, é outra cultura, Exatamente. Tudo isso diferente. Exatamente. Agora, cara, como é que resolve uma coisa dessa, né? Porque, em tese, a lei brasileira vale para todo o território nacional. E ali é território nacional. Então, deveria, né, sentenciar e prender, condenar todas essas pessoas. Mas acho que na prática, nem a justiça faz isso. Né? Eu não sei, eu não acompanhei o desenrolar desses casos, né, da época que eu tava lá, mas eu até acredito que tenha acontecido. Porque do jeito que tava instruído, eu tô te falando, o caso tava ali... Não tinha dúvida, tinha testemunha, tudo ali. O cara mesmo narrava. Cara, o cara narrava. Ele não ficava falando, não foi bem assim. Não, cara, ele narrava. E, tipo assim, olhando pra mim, tipo assim. Ué, cara. E assim, cara, é só vivendo mesmo pra conseguir entender. Às vezes eu tinha dúvida se o cara tava entendendo o que eu tava falando, questão de idioma mesmo, por conta do baixo grau de instrução ali. Mas não. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que, como a gente instruiu o inquérito, iniciou, imagino que tenha tido denúncia, possivelmente houve condenação, saiu até mandado de prisão, porque tinha um mandado de prisão para cumprir. A gente cumpriu o mandado quando estávamos lá. Então, acredito que esses procedimentos que nós instruímos, eles deram sequência. Mas vai mudar alguma coisa ali? Não vai mudar nada, você vai prender o cara. É uma coisa cultural. Se você não tiver o Estado presente ali, não vai mudar nada, cara. Só que assim, eu não posso nem falar, porque eu imagino que existe Amazonas, eu imagino que devam existir várias regiões semelhantes a essa, por conta de rio, dificuldade de acesso, né? Porque esse local só chega de barco. Então é 12 horas de barco, cara, de Macapá. É muito longe, é muito isolado, é quase no oceano, lá em cima, é muito longe. Então, fica ali as coisas acontecendo, não tinha nem luz na época, era gerador só de 10 às 2, todos os dias, gerador à noite. Não tinha energia, não tinha nada. Mata as palafitas assim, ligando uma casinha na outra, e ali as pessoas vivem ali, e essa realidade aí acontecendo, cara. Acontecendo, assim. Isso é uma coisa que me espantou muito no início, me espantou muito. Foi um choque de realidade muito grande. Na hora que você vê que o livro é uma coisa e o dia a dia é outra, né? Cara, e aí tu citou o caso lá de Ilha de Marajó, né? A gente vê que tem casos assim no mundo todo. O Brasil tem essa particularidade também, né?
E pior quando são pessoas que vão para aquela região para justamente se aproveitar e cometer crime naquela cultura, né? Naquela comunidade. É mais grave ainda. Na cidade da Colômbia lá, tem um filme, não sei se você assistiu, um filme recente, saiu agora, é uma cidade bem turística da Colômbia, eu esqueci o nome. Um ponto turístico. Esqueci. Vou pesquisar. O pessoal tá até comentando no chat aí, se tiver alguém, vamos falar aí o nome do filme. É uma cidade da Colômbia que tem um tráfico de crianças ali muito forte. Tem até um filme recente, passou um filme de Hollywood muito bom, falando sobre, muito triste, né? Sobre a realidade lá das pessoas que fazem esse turismo sexual envolvendo crianças ali na Cartagena. Eu acho que é Cartagena, se eu não estou enganado. E que narra isso, né? As pessoas explorando ali crianças. Pessoas que vão do mundo todo pra lá pra explorar esse tipo... É isso mesmo, né? Sim, Cartagena. E aí o pessoal vai pra lá pra explorar esse tipo de situação. E assim, só pra fazer uma diferenciação, né? Aí nós estamos falando de prostituição, né? De exploração, de grupo explorando a inocência das crianças ali, que é uma coisa... Tem comentários. O que eu tô falando é uma questão cultural das pessoas que ali estão não terem nem a noção do que estão fazendo. Não é um grupo usando de maldade com criança. É o homem na cru ali, né? Bruto, praticando condutas ali sem uma orientação e nem uma... Eu não sei nem explicar, porque a gente já vai para uma área que não é muito do meu domínio, né? Mas é uma situação que a psicologia deveria acompanhar isso aí de perto. Você imagina o impacto disso na vida de uma criança? Imagina você conseguir reverter os efeitos disso na vida de uma criança ao longo da vida, cara? Se é que tem como reverter. Pois é, cara. E tu vê que a dificuldade, né, cara, que tem realidades aí, e muitas das vezes, né, o Estado, ele faz vista grossa, né? Você tá 12 horas, 12 horas de barco. 12 horas de barco é uma coisa. Agora, uma cidade turística na Colômbia, né? E esse tipo de coisa acontece. E normalmente tem muita gente de muito poder e muito dinheiro envolvido, né? Uma coisa é a cultura ali, né? Pô, o Chara é uma tribo diferente e tal, que já pra nós já é grave e a gente não tem que pesar a questão da cultura, né? Mas imagina, pô, num hotel de luxo na cidade de São Paulo, né? Milionários, bilionários ali usufruindo disso, né? Então, isso acontece em outros países desenvolvidos, né? Então, é uma situação grave também, né? Aí, cara, essa regra... Pesou o clima. Pesa, exatamente. Essa situação do norte, né, cara? Eu recebi os camaradas, né, lá de Macapá, o camarada lá de Macapá, e você vê que a polícia lá em Macapá, ela tem muito trabalho. Inclusive, teve anos agora recente de ser o estado com o maior número, né, per capita de letalidade policial, né? Aí eles vão botando essas matérias, né? O estado mais violento, aí, né? Macapá. Por quê? Porque tem uma dinâmica do crime ali também que é aquele negócio que a gente fala, né? Só na peixada, né? Tudo lá vira confusão, tudo lá vira crime, tudo lá acaba tendo violência, né? Crime violento. E como é que foi ver isso, assim, também lá no norte, né? Lá eles, no norte, lá no Amapá, eles usam um facão assim, chama, você falou peixada, né? Eles chamam de terçado. Terçado. É um facão mesmo, e os caras andam com esse trem na rua, cara. E aí, discutiu, tomou uma cachaça, senta ele arranca a cabeça do outro no facão. Então, era uma coisa muito comum a PM abordar, porque eu trabalhei no plantão, abordar o cara, os caras brigaram, cara, tudo cortado, faltando um braço lá, tudo que foi, porque brigaram ali, discutiram e tiveram esse tipo de desentendimento. Agora, a questão da letalidade, lá, porque teve um aumento muito grande nos últimos anos, e por que chama atenção ali? Porque você é um estado pequeno, pouco populoso, né? O Amapá tem 16 municípios, você consegue imaginar isso? Minas tem 853, o Amapá tem 16. 16, cara, é muito pouco, cara.
Então, assim, é um estado... Eu te falei, pequeno, é porque tem a região toda de mata e tal, né? E são municípios, tem Cuiabá, Macapá e Santana, que são a região metropolitana ali, né? E aí os outros municípios mais distanciados, assim, e o Oiapoque, que é lá em cima, né? Na divisa com a Guiana. O crime organizado ali, ele começou a se organizar, né? E já é um estado ali que tem a questão de violência muito grande, só que por que os índices chamam a atenção? Por conta do população pequena. Então, ocorrem homicídios ali. Um homicídio em Macapá representa muito mais do que um homicídio no Rio. Entendeu? E aí, na hora que você multiplica isso aí, bota 100 no Rio de Janeiro, é mais uma operação policial ali que aconteceu, e mais uma semana de operações policiais. O Amapá, isso aí, considerando a população, causa um impacto muito grande. Mas grande parte dessa mortalidade ali é de criminoso, ligado à organização criminosa. Então, assim, não adianta você querer cobrar do Estado, cobrar das forças de segurança, uma diminuição no número de mortes na intervenção policial à medida que o crime organizado está mais armado, está com armas em mãos. Quando eu estava lá, em 2010, não tinha tanto esse problema. A maioria dos crimes lá era praticados com arma branca, né, com facão, ou com revólveres, com armas curtas. Então, era um problema que a gente não tinha. Hoje não. Hoje você vê muita arma de fogo, pistola, até algumas armas longas. Então, a realidade lá mudou. É a mesma coisa, é o mesmo cenário que acontece nos outros cenários, nos outros locais, cara. Você precisa de mudar a forma de atuação da polícia, porque o inimigo mudou. O cara não vem mais pra cima da polícia ou pra praticar um crime com um 38. É muito raro isso acontecer. Acontece, mas mudou o jogo. Então, você distribui um maior número de armas. Tem arma para todo lado. A polícia vai ser mais acionada. Ela vai ter que agir. E se ela agir, se ela vier uma reação, ela vai ter que reagir e, inevitavelmente, vai ter um maior número de mortes por intervenção policial. Então, aconteceu isso no Amapá e acontece em todos os locais. Isso. Só que aí eles batem em cima, a polícia tá matando mais. A polícia tá matando mais porque o vagabundo tá mais ousado, tá mais armado, tá vindo para cima e vai morrer. Se a polícia parar de matar, a polícia vai morrer. Não tem outro jeito, cara. O embate é esse. Você vai pra cima, é pra ganhar. A polícia não sai de casa pra perder, não, cara. Falo muito isso com a minha equipe. A gente nunca vai pra perder. Nunca vai pra perder, é pra ganhar. Sabe que o vagabundo tá armado, sabe que tá forte, tem que ir pesado, tem que ir pra ganhar. Ah, não tem. Se não der, não vai. Nós somos profissionais, todo mundo tem família, o policial tem vida também, cara. Eu recebo muito, quando eu posto algum vídeo mais polêmico ali, recebo muitos ataques assim. O policial escolheu essa vida. O policial faz parte do risco do policial, faz parte da profissão do policial assumir esse risco. O risco é inerente à nossa profissão. Mas nós somos seres humanos pensantes. Ninguém é pago pra morrer, não, cara. Eu não recebo meu salário pra morrer. Meu polícia não recebe o salário dele pra morrer, não. Ele recebe pra agir quando ele for acionado, mas a gente age com técnica e com estratégia e vai pra ganhar. Nenhum policial recebe o salário pra morrer. Isso não tá certo, isso não tá errado, a gente não tem que aceitar esse tipo de narrativa. Então, enquanto houver um crescimento, um aparelhamento do crime organizado e as polícias continuarem sendo instigadas a agir, vai aumentar o número de confrontos e vai acontecer um maior número de intervenção policial. É um cálculo, é quase uma matemática. Cara, tem poucos institutos, pouca gente produzindo esse conhecimento. E os que tem são enviesados, são tendenciosos, né? E aí você vai olhar isso, né? Ninguém está criticando a ação da prefeitura que não deu condições sociais, né, para evitar esse aumento de violência na cidade. Ninguém está questionando se a iluminação tá boa, se o fórum ali, a comarca ali, tá dando conta dos processos. Ninguém tá questionando nada disso, só estão questionando quando o criminoso resolve usar arma de fogo para enfrentar a polícia. Nesse momento, naquele segundo, naquele minuto, só tem uma opção. É o polícia, ou mata ele, ou morre. Agora, a razão por que esse cara virou criminoso, tem uns atores responsáveis por isso. Ninguém questiona. Não tem ninguém produzindo conhecimento e pesquisa na academia sobre isso, né? A imprensa não está interessada. Aí, o que eles fazem?
de ano em ano, olha lá. Ah, o estado do Amapá registrou quantas mortes? Tantos. Aí soma todo mundo e faz o número do homicídio. Você citou que no maior dado nosso, 67 mil mortes por homicídio, né? Um ano. No ano. Ah, o Macapá teve quanto? Dessa aí foi quantas mortes foi de intervenção policial? Aí olham lá e soltam uma manchete, uma matéria. É só isso que acontece no Brasil. Por isso que não resolve. A legislação continua a mesma, a aplicação da lei continua a mesma, né? Quanto mais notícia nesse sentido, quanto mais ausência de aplicação da lei, mais encoraja o cara virar criminoso. Quanto mais a polícia é criticada por matar, né? Mais o cara fala, não, pô, os caras não podem nem reagir, pô, vamos dar tiro e vamos pra dentro. Eles têm medo de morrer, eles têm medo de ser presos. Nós é do crime, é pelo crime. Então, só aumenta esse número, né, cara, infelizmente.